boa tarde a todos. Estamos no ar. A nossa Comissão de Direito Tributário hoje realiza mais uma live. Você que nos assiste no YouTube e você que nos assiste no IGTV da Comissão de Direito Tributário. Vou só tirar aqui o som, porque eu também estou com duas telas, pronto. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Comissão de Direito Tributário. Hoje estamos eu e o doutor Hamilton Sobreira, nosso primeiro vice-presidente da comissão, e recebendo para um bate-papo, para mais um Diálogos Tributários, a nossa colega, minha colega de procuradoria, doutora Camille Cruz, procuradora-chefe da PGE, no sentido da parte da PGE fiscal, né, e que trata aí diretamente dessa questão tributária da procuradoria. Doutora Camille, que é mestre em Direito pela Universidade de Fortaleza, procuradora do Estado, ex-procuradora da Fazenda Nacional e que hoje, como eu falei, está na chefia da PGE Fiscal. Doutora Camille, seja muito bem-vinda, é uma satisfação enorme para a procuradora, para a Comissão de Direito Tributário lhe receber nesse bate-papo. Já vejo aqui alguns colegas da comissão ingressando no nosso link, no nosso canal do YouTube, e hoje nós vamos ter uma tarde, com certeza, de muito debate, com a presença do doutor Hamilton. Então, seja muito bem-vindo, doutora Camille. Vou lhe passar a palavra para você se apresentar e daqui a pouco a gente passar para o doutor Hamilton e então começar o nosso debate. Bem, boa tarde a todos. Eu queria, em nome da Procuradoria do Estado, agradecer o convite. Como é importante esse contato da Procuradoria com a OAB, com os advogados, para a gente divulgar algumas medidas, a gente chegar aos contribuintes a respeito de algumas medidas que a PGE vem implementando ultimamente. Queria dizer que eu me sinto muito à vontade nessa live aqui com meu querido colega, quem eu admiro pessoal e profissionalmente, meu amigo Jefferson Viana. Queria dizer que eu sinto muito à vontade também quando eu soube que o debatedor era o doutor Hamilton Sobreira, que é meu colega lá no Conselho de Defesa do Contribuinte, uma pessoa que eu conheço, também admiro. Então, eu creio que vai ser uma tarde bastante proveitosa e agradável. Perfeito. Doutor Hamilton, por gentileza, nosso representante da comissão, meu primeiro vice-presidente. Seja muito bem-vindo também a essa nossa live. Você está com a palavra. Muito obrigado, presidente Jefferson. É uma honra aqui a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre as atualizações, que não foram poucas nessa época de pandemia, de lockdown, trazer um pouco mais para perto o direito tributário e a procuradoria também, através da doutora Camille, né, com essa função de estar aí na parte da execução fiscal e também, como ela também colocou nosso colega lá na comissão, no Conselho de Defesa do Contribuinte do Estado do Ceará, que sempre traz essa leveza para questões, às vezes, tão envolvidas com o contribuinte, né, que é a questão de crédito, débito tributário, e a gente precisa ter essa visão atual, que eu vou comentar um pouco quando a gente começar efetivamente a nossa live a tocar nos assuntos, tá bom? Então, gratidão, doutora Camille, em razão do seu tempo, está aqui com a gente, da Comissão de Direito Tributário, e a todos que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Obrigado, presidente Jefferson. Perfeito. Vocês vão perceber que, de vez em quando, eu vou estar olhando para cá, que eu estou exatamente acompanhando aqui no YouTube as perguntas, as sugestões, tá? Então, já estamos no ar. Eu vou começar agora, efetivamente, a tratar do tema, né, proposto pela doutora Camille, que é a atuação da PGE Fiscal no período da pandemia, né? Doutora, por gentileza, Camille, faça uma abordagem para a gente inicial dessa questão da atuação da Procuradoria, né, a Procuradoria que, juntamente com a Cefaz, vem aí atuando de forma intensa, razoável, proporcional, sabendo, é claro, de toda a dificuldade econômica pela qual as empresas vêm passando. Fale aí um pouco da atuação da nossa Procuradoria nesse período tão complicado da nossa história. Certo. Gente, assim, a PGE vem trabalhando muito em conjunto com a Secretaria da Fazenda, né, com a doutora Fernanda, que tem sido uma pessoa fundamental nesse processo, logicamente, né, junto com o nosso procurador-geral, doutor Juvencio Viana, que vem cada vez mais estimulando, digamos,
novas formas de atuação da Procuradoria, saindo um pouco ali da caixinha, para a gente ter uma forma de atuação bastante variada. Especificamente no período da pandemia, a gente adotou algumas medidas, aí foram por meio de 5 decretos, junto com a Secretaria da Fazenda, nesse período tão sensível que todos os contribuintes estão passando. Logicamente, a gente tinha que tomar alguma atitude nesse momento, e assim, todas as medidas de cobrança foram suspensas, né? Isso desde o dia 16 de março, inclusive saiu um decreto ontem, junto com a Secretaria da Fazenda, prorrogando esse prazo até o dia 30 de junho, então permanece até o dia 30 de junho suspensas todas as inscrições em dívida ativa, portanto, novas inclusões no CADINE não irão ocorrer, não estão ocorrendo desde o dia 16 de março, suspensão do ajuizamento de execução fiscal, e lembrando que o ajuizamento implementa 15% na dívida escrita, então isso também está suspenso, né? Suspensão dos protestos também, o protesto é uma medida essencial na nossa arrecadação, mas mesmo assim a gente optou em suspender esses protestos, inclusive aqueles que já tinham sido realizados em março, né? Quem estava regular no dia 16 de março já tinha sua certidão, mais do que ter a certidão, estava regular, aquela certidão vai ser prorrogada automaticamente até agora, o dia 30 de junho. Né? Então, quem estava regular até o dia 16 de março vai continuar com a sua certidão vai ser automaticamente prorrogada até o dia 16, até o dia 30 de junho. Né? Qualquer rescisão de parcelamento ocorrida, parcelamento ordinário, ocorrida no período aí a partir do dia 16 de março também não vai ser considerada, assim, a gente não vai levar em consideração essa rescisão. Chegando no dia 30 de junho, o contribuinte vai ter a opção ou de pagar essas parcelas desde o dia 30 de março, ou fazer um novo parcelamento ali a partir do dia 30 de junho, que eu acredito que vai ser a opção mais tomada aí pelos contribuintes quando chegar a 30 de junho, a respeito dos seus parcelamentos, né? Então, assim, foram todas essas medidas que a gente resolveu prorrogar agora até o dia 30 de junho, em que pese também as contas do Estado estarem realmente aí, a nossa secretária da Fazenda já falou muitas vezes, a gente está num momento muito sensível de gastos, a arrecadação realmente decresceu, posso dizer, em relação à dívida ativa, que já ocorreu aí uma perda de 25%, né? Mas a gente entende esse momento, o governador entende esse momento, o procurador-geral entende esse momento, e aí a gente, desde o 16 de março, a gente optou aí em suspender todas essas medidas de cobrança. Perfeito. A introdução muito clara da atuação da Procuradoria, né? Logicamente que a gente vai abordar muito mais tema, mas eu queria agora passar a palavra para o doutor Hamilton, aqui como advogado, representante da FEComércio, né? Assessor jurídico da FEComércio, advogado da FEComércio também, e advogado de entidades privadas, entidades particulares. Doutor Hamilton, o que é que a gente pode contribuir, o que é que na figura de advogado das empresas, nesse momento tão delicado, o que é que a Procuradoria, enfim, qual é a participação que você entende, né, nesse primeiro momento, da colocação da doutora Camille? Bom, Jefferson, a gente tem observado que de uns anos para cá, o perfil da Procuradoria e o perfil da Secretaria da Fazenda e também da Receita Federal, a gente tem visto isso, com os procuradores com uma visão diferente, uma visão mais humana. Em muitas ocasiões, a gente percebe que menos é mais. Menos não no sentido de trabalho, mas às vezes menos no sentido daquele termo de execução, que o termo de execução é muito duro, é um termo de idade média, onde coloca o devedor. Você colocava o devedor como aquele pecador, né? Você tinha que ser executado de verdade. E aí, embora o termo tenha se adaptado, mas ainda é muito pesado o termo de execução. Tirar todos os bens do devedor. A gente tem visto isso
essa modificação em todas as procuradorias, que eu falo, do Estado do Ceará e Procuradoria Federal, a gente tem visto essa situação. Essa relação dialógica, né, que tanto a gente como a doutora Fernanda conversam muito sobre isso, a gente dialoga, de fato, muito sobre isso. E aí, nesse sentido, já que eu utilizei o termo dialoga, a gente tem aí o portal do contribuinte, que é recente, né, junto da Procuradoria-Geral. E antes a gente se colocava, doutor Gerson, a gente via muito distante isso. Você não via o contribuinte lá na Procuradoria, ninguém nem sabia onde era. Né? E, claro, que com o portal me parece que não é preciso tanto ir lá, porque parece que a Procuradoria chegou até os contribuintes e que o contribuinte precisasse ir lá. Eu gostaria que a doutora também falasse um pouco, né? Tornar o sistema ainda mais próximo da gente. Os advogados que atuam na área tributária, mais ou menos, têm uma noção do que é, mas aproveitando que a live tem um alcance muito, né, para todas as pessoas, e é isso, o que se trata do portal do contribuinte, quais são as possibilidades que a PGE trouxe com essa novidade, utilizando a tecnologia atual. Pronto. Posso responder, Jefferson? Pode, perfeito. Já ele passar a palavra de imediato. Doutor Hamilton, excelente a sua pergunta, porque o tema da nossa live é atuação durante a pandemia, mas a verdade é que um pouquinho antes da pandemia, como bem o senhor sabe, você sabe, a gente já estava implementando algumas medidas, tinha acabado de implementar algumas medidas nesse intuito de tornar a Procuradoria do Estado mais, na parte fiscal, mais dialógica, né? A exemplo do que a gente tem várias iniciativas aí na esfera federal, inclusive com experiências estrangeiras, eu acho até importante dizer isso, mas por quê? Por que a PGE agora, a partir desse ano, está tentando mudar a sua atuação? É importante a gente saber por que está sendo feito dessa forma. A Procuradoria do Estado ela começou a lançar um olhar em experiências estrangeiras, a estudiosos, economistas, administrações tributárias mais modernas, e começar a se questionar, olha, a execução fiscal aí é o número de execução fiscal que temos, o conflito que existe entre o contribuinte e o Estado fiscal, seja o PGE, seja o CEFAZ, é iminente, é histórico, né? Então, sai faíscas, digamos assim, é natural, até porque a nossa legislação tributária ela é complicada, a gente sabe. Né? Então, a gente começa, diante desse problema, tentar pensar em soluções. E aí, quando a PGE lança esse olhar para relatórios da OCDE, olha, o que é preciso para a gente melhorar a nossa atuação? Né? E é unânime, não digo unânime, mas eu posso dizer muito batido isso nos estudos, que é extremamente necessário criar uma aproximação com o cidadão, com o contribuinte. Né? A gente sabe, nosso CTN ele tem um perfil de tratar o contribuinte ali sobre o paradigma do crime, né? De potencial sonegador, né? Como se todos agissem com a finalidade de sonegar tributo. Pode até não gostar, mas como se todos fossem dessa forma. Mas, na verdade, as administrações tributárias mais modernas estão caminhando no sentido de pensar assim, olha, não são todos que são dessa forma, gostando ou não, uns precisam e não se utilizam de ardil, de fraude para escapar disso, né? Então, assim, os contribuintes têm perfis diversos. As administrações tributárias mais modernas são aquelas que não simplesmente têm uma atuação única, só em protestar, em executar, e sim tem uma atuação diversificada, de forma que a gente começa a sair de uma administração gerencial para ser uma administração gerencial dialógica, no sentido de que a aproximação e o diálogo também pode ser tão eficiente em alguns casos, não em todos os casos, mas pode se investir no diálogo também como forma de uma atuação eficiente
tanto quanto simplesmente você protestar e executar. Isso vai depender do perfil do contribuinte, né? Então, assim, diálogo, às vezes o diálogo não funciona com um devedor contumaz, digamos assim, mas funciona em boa parte com outros perfis de devedores. Então, essa atuação diversificada, essa administração fiscal dialógica, apostando no diálogo também, a imperatividade não é deixada de lado, porque existem perfis que realmente só reagem diante da imperatividade, mas trazendo um pouco essa aproximação, esse canal de comunicação com esse contribuinte. Então, dentro dessa perspectiva, a PGE trabalhou em melhorar a sua forma de comunicação com esse contribuinte. O portal do contribuinte, aparentemente parece um site, e é um site, mas eu preciso dizer assim, que a PGE demorou mais ou menos 8 meses até realmente implementar. A gente implementou em janeiro, então logo depois veio a pandemia. Ele tem por fim criar essa acessibilidade. A palavra é essa, acessibilidade do portal do contribuinte. Desde o momento que você entra no portal, você nota que ali o objetivo não é o expor o contribuinte, não é ter uma atitude de cobrança, não é. É uma medida da Procuradoria para dizer, olha, o nosso perfil, a gente tá apostando na acessibilidade como uma forma, inclusive, de dizer isso, entendeu? Que realmente que essa acessibilidade, essa aproximação é bom para o contribuinte, mas é bom também para a Procuradoria. Então, desde o momento que você entra lá no portal do contribuinte, desde as figuras, que são mãos conciliando mais próximas, digamos, de cores, de um visual mais limpo, para deixar acessível, e eu digo não só para os advogados, para os contribuintes também. Né? Lá a gente trouxe uma facilidade aí da consulta da dívida ativa, que não é nenhuma novidade. O CTN já diz que a dívida ativa é pública, todo mundo sabe que a PFN, na verdade, a PFN ela é bem mais avançada nesse sentido, porque ela não só divulga a dívida ativa, como ela classifica quem é devedor, quem não é. Todo mundo deve conhecer aí o aplicativo Dívida Ativa da PFN, inclusive a PGE ela olha muito para as iniciativas federais da Procuradoria da Fazenda, que vem avançando muito desde 2015. Então, ela tem sido, sim, também um parâmetro que, por sua vez, ela utiliza também experiências internacionais. E aí o portal vem para garantir essa acessibilidade de um contribuinte saber, olha, vou aqui colocar meu CPF, minha dívida está dessa forma, então deixa eu ver como é que eu faço, e no próprio portal você vai obter essa informação, como é que eu faço para me regularizar? Camille, como é que eu faço para... Desculpa. Só um adendo em cima da questão do portal, né? Até para quem nos assiste, não necessariamente só colegas advogados, mas o portal, ele também pode ser manuseado pelo próprio cidadão. O cidadão, ele precisa obrigatoriamente de um advogado, ou o cidadão que esteja ali uma dúvida em relação ao seu débito, ele consegue acessar e visualizar o portal e consegue manusear o portal dessa forma mais simples, digamos assim? Excelente pergunta, Jefferson, porque o portal ele foi pensado para ser acessível a todos. O advogado tem uma grande importância no relacionamento com a Procuradoria, mas a ideia é que, quando a gente notifique um senhor lá do interior, do Cariri, que não tem tanta acessibilidade, que não tem certificado digital, o certificado digital é caro, digamos assim, a ideia é que todo cidadão que entre no portal tenha condições de entender o que a Procuradoria da Fazenda está oferecendo para aquele cidadão, seja para ele se regularizar, ou seja mesmo para ele dizer que aquela dívida não é devida, não é essa mesma regularização. Então, se você entrar no portal, a consulta é muito fácil. A gente está tentando melhorar cada dia, é uma sementinha, tá, gente? A gente implementou em janeiro, a gente está tentando melhorar. A PGE está tentando aprimorar cada vez mais o portal. Então, a PGE tenta utilizar de uma linguagem mais objetiva, o mais simples possível, para atingir ao cidadão. Perfeito. Então, aquele que não tem certificado digital pode consultar a sua dívida. Agora, sim, tem alguns... Inclusive,
É tão importante que hoje, por conta da pandemia, a gente acelerou alguns serviços. Então, por exemplo, além de você consultar, você pode parcelar por parcelamento, basta um cadastro, você pode agendar uma mesa de conciliação, você pode, agora na pandemia, você pode fazer um requerimento administrativo pelo Vipro, se você tiver um certificado, o que eu até peço às empresas que tenham certificado, por favor, vamos lá para o Vipro, que é mais organizado, assim, fica mais fácil o nosso controle. Mas, dentro desse perfil de acessibilidade, a gente abriu o e-mail próprio do portal, tem lá o e-mail, portal do contribuinte, @pge.ce.gov.br, e por meio desse e-mail, quem não tem certificado digital pode encaminhar o seu requerimento, que a Procuradoria ela se, digamos, se responsabiliza por esse protocolo interno, né? Isso tudo para garantir essa acessibilidade, né? E na pandemia realmente foi um avanço, porque a gente não tinha esse protocolo eletrônico, e aí a Procuradoria novamente contou com a disponibilidade da Cefaz, que já mais avançada de forma tecnológica. A Procuradoria pediu um espaço lá no sistema Vipro para a dívida ativa, cujo link está no portal, e aí o contribuinte, por meio do seu advogado, quem tem certificado, pode fazer seus protocolos hoje em dia de requerimento, de parcelamento, que não se enquadra em um parcelamento automático do portal do contribuinte, pode fazer esse parcelamento, ou pedido de revisão de dívida escrita, que foi outro instrumento fortalecido pela Procuradoria para evitar o ajuizamento de inscrições potencialmente ilegais, digamos assim, a gente fazendo uma limpa mesmo nas inscrições antes do ajuizamento. Perfeito. Então, esse requerimento realmente foi um ganho na época da pandemia. Tenho mais o que falar, um ponto do portal. Não sei se eu estourei meu tempo aí. Não, Camila, não, de forma nenhuma. Só quero fazer um adendo, aproveitar que o nosso colega Fábio Marley, né, que é membro da comissão e procurador do Estado também, está nos assistindo nesse momento. Manda um abraço para você, diz que está gostando muito aqui da live. E ele faz aqui uma pergunta, né, que é direcionada também, até porque tem um papel de procurador, ao doutor Hamilton, dentro dessa questão do portal do contribuinte que a doutora Camille externou. Então, como é uma pergunta que é exatamente em cima do que nós estamos falando agora, eu peço licença para já passar essa pergunta do colega Fábio Marley. Gostaria de saber do doutor Hamilton, como advogado, atuante e membro da comissão, a sua opinião sobre o portal do contribuinte, apresentado pela doutora Camille, e no que o portal pode ser melhorado, na visão do advogado particular. Boa, tudo bom, doutor Fábio? Prazer estar encontrando por aqui também. Fábio também muito atuante na Comissão de Direito Tributário, também na Procuradoria. Acho que, na verdade, a gente está passando um momento de cultura, de mudança de cultura, né, doutor Fábio e Camille? Eu lembro que assim que saiu o portal, a gente foi apresentado para nós, lá no Conselho de Defesa do Contribuinte, né, vários pontos, e ali mesmo, naquela ocasião, a gente fez algumas sugestões para a doutora Camille, que foram de prontas atendidas, porque isso é um processo de construção. Nada chega pronto e acabado. Assim como qualquer processo de mudança cultural. A gente observa que com essa revisão, por exemplo, da inscrição de dívida ativa, que é bom que se deixe claro, né, doutor, que não se produz um recurso, a ideia não é essa. A ideia é de ressaltar o princípio da eficiência e da economia processual. A Procuradoria tem chegado antes nesse ponto. Então, o que é que a gente pode fazer para melhorar? E aí eu já vou entrando na minha segunda pergunta, Jefferson. Já que o diálogo sempre facilita as relações interpessoais, nesse caso, a PGE é representante de uma das partes, que é o Estado, né? A gente não está sempre do mesmo lado, o que não significa que nós sejamos opositores. A gente precisa entender isso dentro da nossa maturidade profissional. A gente não é opositor, né? Então, dentro disso, eu já coloco uma segunda pergunta, que tem muito a ver com o diálogo. O que é a PGE dialoga? Qual é o espírito disso? Qual é o objetivo disso, doutora Camila? Para a gente, por gentileza. Ótima pergunta, doutor Hamilton. Eu queria mandar um abraço para o doutor Fábio, chefe da dívida ativa, uma pessoa que vem contribuindo
muito com a Procuradoria, junto com as ideias da Procuradoria, junto com esse novo perfil que a gente está tentando diariamente implementar, que é esse perfil mais dialógico. Antes de entrar no PGE Dialoga, doutor Milton, eu queria só esgotar em relação ao portal, e eu até esqueci de outra mudança que ocorreu também durante a pandemia. O portal, ele traz, quando a gente lançou, a PGE lançou em janeiro, eu digo até que o lançamento em janeiro era a pior versão do que a PGE tinha em mente. Hoje, ela é 50% do que a PGE tem em mente, ou seja, a tendência é melhorar muito, muito. Mas, quando lançou, o contribuinte, por meio de um cadastro, ele só conseguiria parcelar dívidas até 250 mil não ajuizadas ou até 50 mil ajuizadas. Nessa pandemia, importante, eu tinha esquecido desse decreto, a PGE aumentou esse limite porque viu um potencial do portal do contribuinte exatamente na pandemia. Porque, entendam, a PGE tinha acabado de lançar o portal do contribuinte, parece que realmente estava ali imaginando essa pandemia, de repente veio a pandemia, e eu sempre digo que a sensação é que de repente a sala ficou escura, e o portal do contribuinte era uma luz no fim do túnel, porque a gente pensou, opa, a gente tem um meio de se comunicar com o contribuinte, com o advogado. A gente vai ter um meio nessa pandemia de se comunicar, de garantir essa acessibilidade para esse cidadão, para o advogado, para o contador. E é o que está acontecendo. Tenho muito orgulho do que está acontecendo. E com esse potencial, o governador aumentou o limite do portal. Hoje, os contribuintes, os advogados, os contadores, podem parcelar dívidas inscritas em dívida ativa até 1 milhão, com limite de 500 mil se tiver ajuizado. Isso é extremamente importante. Então, hoje no portal já aumentou-se esse limite. Tem outras condições lá. Eu peço que sempre o advogado, quando faça seu cadastro, a PGE ela colocou uns 10 alertas lá, 10 alertas para o contribuinte ler e entender as condições do que ele está aderindo. Às vezes, ele vai lá e não conseguir. Aí, não, o alerta não é porque você escolheu essa dívida, teria que escolher todas. Tem uns alertas lá, certo? Entendi. Paralelo a isso, então, assim, aumentou esse patamar no portal do contribuinte. E tem outra medida que eu me esqueci de falar aqui, extremamente importante nessa pandemia, de imediato, que foi o que o nosso procurador-geral levou para o governador, que foi, no caso, a dispensa de garantia. Dispensa de garantia para fins de parcelamento, extremamente importante. Quem tinha um relacionamento com a Procuradoria na dívida ativa sabe que dívidas ajuizadas acima de 60 mil, se tivesse ajuizada, se você quisesse parcelar, você teria que garantir de qualquer maneira. Né? Para... O valor qual foi, Camille? Acima de 60 mil? Acima de 60 mil, sim. Tinha o parcelamento, exigia garantia, Jefferson. A pessoa podia chegar lá, olha, pelo amor de Deus, eu quero pagar. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não posso receber. Eu disse isso, porque você tem que garantir. Então, diante desse contexto, um dos decretos foi dispensar a garantia durante o estado de emergência que estamos vivenciando, dispensar essa garantia para quem quisesse parcelar suas dívidas, mesmo as dívidas ajuizadas. Então, isso foi realmente uma medida essencial nesse período. Mais do que isso, nosso parcelamento ordinário ele vai até 45 meses. Por conta da pandemia, o parcelamento que geralmente ia ao governador, mais excepcional, de 60 meses, a gente trouxe para a Procuradoria, ou seja, hoje os contribuintes podem parcelar suas dívidas até 60 meses, isso é muito rápido, eu garanto, né, doutor Fábio, que em 48 horas isso é despachado, aproveitar que o Fábio está aqui para assumir a responsabilidade, e antes se exigia 5% nesse parcelamento. E também, temporariamente, esse decreto tem conteúdo temporal definido. Durante o estado de emergência, a PGE não está exigindo sinal. Ou seja, para dívidas ajuizadas, não se exige mais garantia temporariamente durante o estado de emergência e não se exige sinal e pode-se parcelar em 60 meses de forma absolutamente rápida, né?
Todas essas condições não são dentro do portal do contribuinte, né? Porque pode ser dívidas maiores, de 1 milhão. O portal do contribuinte só são até 30 prestações. Então, passou de 30 prestações, você faz seu requerimento lá nos serviços requerimentos via Vipro, que vai imediatamente para a gente. Se não tiver certificado, que tem algumas pessoas, é mais difícil, pessoa física que quer resolver seus problemas, pode ser por meio do e-mail do portal do contribuinte. Só finalizando, antes de entrar no PGE Dialoga, é que o portal tem um e-mail extremamente importante, que é o portal do contribuinte, @pge.ce.gov.br. É um e-mail que a gente montou um fluxo para atender todos os contribuintes. Funciona, viu, gente, esse e-mail, porque a gente às vezes tem a impressão que um e-mail... mandar por e-mail ninguém vai ver, todo mundo acostumado por WhatsApp, a tendência do futuro, inclusive, que a gente implante um WhatsApp, e a gente tem um WhatsApp, Sim. inclusive, no PGE já a gente fala, mas é nesse primeiro momento em que a PGE está nesse processo de construção, doutor Milton, com essa medida do portal do contribuinte, tudo que você encaminhar no e-mail, seja reclamação, podem reclamar lá. Eu faço questão de olhar todos os e-mails, porque é muito interessante o feedback. Por meio dos e-mails, nesse processo de construção, a gente conseguimos identificar exatamente o que está faltando no portal do contribuinte. Repete para a gente, Camille, o e-mail. Repete para a gente, por gentileza. Portal do contribuinte, @pge.ce.gov.br. Lá, esse e-mail está lá no portal. É um canal de comunicação muito interessante, porque o que a PGE fez? Ela foi treinado uma pessoa, no caso até da nossa TI, para como responder os contribuintes, e eu tenho a função de olhar, fiz questão dessa função de coordenar a resposta dos e-mails a todos os contribuintes, então identifico todos, identifico como esclarecer, porque, entenda, às vezes não é fácil, gente. A gente pensa que comunicação é algo simples, você acha que está comunicando algo, mas a pessoa está entendendo de outra forma. Então, muitas vezes, a gente acha que está atendendo, mas a gente faltou dar informação essencial para esse contribuinte. É como se eu dissesse, olha, o portal do contribuinte passa em 30 vezes, mas eu preciso dizer, olha, mas se você quiser e mais parcelas, nós temos essas opções. Então, a PGE vem treinando alguns servidores para responder adequadamente esses e-mails, e eu posso dizer que eu mesmo monitoro no sentido de identificar, dentro desse processo de construção, todas as respostas, todas as perguntas dos contribuintes, para a gente trazer essas versões, digamos, de melhoria para o portal do contribuinte. Vou dar um exemplo que vem incomodando a PGE e a gente vai tentar melhorar nisso. Todo o portal do contribuinte, ele foi feito com o intuito de evitar que o contribuinte saia de casa para resolver se regularizar, para contestar a sua dívida. Então, quando ele paga a sua dívida, quando ele é protestado, ele pagou a sua dívida, mas aqueles emolumentos do cartório, eles ficam lá no cartório. Então, para ele conseguir se regularizar, ele teria que ainda ir no cartório. Por mais que ele pague com a PGE a sua dívida, certo? Ele tem que ir ainda no cartório. Isso é um processo que devemos caminhar para que a gente tem falado com os cartórios, para que o cartório faça algum tipo de web service conosco para evitar que o contribuinte também, porque foi protestado, se desloque ao cartório, entendeu? Principalmente então, nessa época agora em que os cartórios deixaram de atender, né? Tiveram seus atendimentos suspensos. Então, eu imagino realmente a dificuldade do contribuinte que precisava realmente da baixa e o cartório estava com atendimento suspenso. Pronto. Então, mas isso não é da Procuradoria, mas a Procuradoria faz questão de ter esse contato com o cartório para trazer essa melhoria portal. Tem outras que, no terceiro momento, eu posso dizer para vocês que eu tenho certeza, se Deus quiser, no final do ano, a gente vai estar com uma versão ainda melhor do portal do contribuinte, tá certo? Doutora Camille, só para dar uma contribuição, é interessante essa visão, porque assim, muitas vezes o credor, doutor Jefferson, só vê seu lado, né? Não vê o lado do devedor, o devedor só compete ele a pagar, quando na verdade pagar não é só um dever, é um direito também, a gente aprende isso, né?
E existem outros fatores extra o pagamento e o recebimento que permeiam essa relação. Por exemplo, muitos estão com questão de débito e impedem deles participarem da licitação. Se tiverem contrato com a administração pública, impede, inclusive, de receber valores. E aí, o credor acaba matando o próprio devedor nessa relação. Sim. Então, essa atitude de liberar a questão de protesto, enfim, de tornar a coisa mais fácil, torna, mais uma vez, essa relação mais salutar para ambas as partes, né? Ambas as partes. Com certeza. Sim. Eu posso, então, falar do Dialoga? Por gentileza. Pronto. Então, dentro desse contexto, tem outra medida interessante. O que é o PGE Dialoga? O PGE Dialoga, ele pode ser visto por meio de lei, foi uma lei que foi encaminhada pelo nosso procurador-geral ao governador, e o governador encaminhou à Assembleia, e ela foi aprovada. Essa lei, na verdade, ela traz um marco na Procuradoria Fiscal, no sentido de institucionalizar, como eu disse aqui, o diálogo como também um meio de atuação da Procuradoria Fiscal. E a gente chama essa lei de Programa PGE Dialoga, no qual se inclui o portal do contribuinte, inclui uma medida que eu queria dizer aqui extremamente importante dentro dessa questão de incentivar o contribuinte, de ser colaborativo, de notificar antes do protesto. Estou falando aqui de uma dificuldade de quem já é protestado, mas a Procuradoria também, desde janeiro, o que ela começou a fazer? Ela começou a toda nova inscrição foi inscrito antes de ser protestado, a gente pega um lote de inscrição, de novas inscrições e encaminha uma notificação convite. A gente não diz notificação judicial como se fosse ato funcionatório, não. É uma notificação convite para alertar aquele contribuinte e acreditem, a maioria sequer sabe que está na dívida ativa. Quem tem, essa notificação, ela é via Correios, Camille? Como é que ela se operacionaliza? Via Correios. Porque, assim, entendam, a nossa dívida ativa tem cerca de quase 500 mil contribuintes. Eu vou falar aqui por cima, que eu esqueci mais ou menos o valor, mas cerca de 430 mil são pessoas físicas, gente. Então, assim... Muita gente, né? Muita gente. E, assim... A gente manda essa notificação com a redação bem simples. A gente até testou algumas redações. A primeira era até mais a gente olhou, a primeira foi bem, olha, vamos, pague antes de você ser protestado, tal. E a gente começou a notificar já falando do portal do contribuinte, a segunda e a terceira. Olha, tente, você sabia que está na dívida ativa? Então, tente, antes de ser protestado, veja por meio do portal como você pode se regularizar, para evitar o pagamento de custas lá do protesto, para evitar o ajuizamento. Então, é um alerta para o contribuinte, um alerta antes de adoção de medidas mais gravosas, como o protesto, porque o protesto, lembrando, traz essas custas a mais. E aí eu trago muito o dívidas de pessoas físicas, que às vezes são com R$500, é pouco, e com as custas isso aumenta, isso traz um gravame a mais. Então, muitos contribuintes não têm, porque não tem um tempo para escrever, né? Então, não sabem que estão na dívida ativa, sabem, até podem saber que um dia vão, mas não sabem em que momento estão. Então, a Procuradoria está adotando essa medida de notificar antes, para alertar, olha o contribuinte, antes da gente adotar uma medida mais... Vem aqui conhecer a gente, vem aqui ver, inclusive se essa dívida é legal, antes da gente ajuizar, olha que interessante. Camille, só dar um exemplo em cima disso, né? Em cima exatamente, às vezes, desse desconhecimento, uma questão que me ocorreu agora lá no escritório, uma questão municipal, que um prestador de serviço médico, em um município aqui da região metropolitana de Fortaleza, ele esqueceu de dar baixa no ISS, né? Só para pegar uma questão que você falou, e que muitas vezes o próprio contribuinte, pessoa física, nem sequer sabe que está devendo. Então, ele esqueceu de dar baixa no ISS por 5 anos. E o valor que estava cobrando automático do ISS era R$300. Foi de 2012 a 2017. A gente multiplicar 300 vezes 5 é 1.500 a dívida dele, né? Só que com os emolumentos, com os honorários, com toda a carga que incide
sobre essa cobrança, ele foi citado para pagar uma execução que seria de R$ 1.500, se a gente, né, diluísse a dívida, chegou para ele R$ 5.000. Ou seja, um débito de 1.500, que, porque ele nem sequer sabia que estava devendo, era um imposto municipal, chegou a uma execução de quase 300% a mais, né, de 1.500 para 5.000. Então, essa situação aí, ela beneficia muito o contribuinte, porque de cara já sai a questão da execução, dos valores que incidem sobre a execução, né? Então, é salutar que os colegas advogados repassem essa informação. A doutora Camille muito bem disse, tem esse intuito mesmo informativo do PGE Dialoga, e que na prática, quando a doutora Camille falou, eu me lembrei desse meu cliente, que por uma questão de esquecimento, de ter dado baixa lá na questão do ISS, tem uma execução cujo valor é 300% a mais do que seria o valor originário, né? Então, serve exatamente esse alerta. Então, tem vários casos como esses. Então, e assim, entenda, chega um ponto que se não que a dívida aumenta, tanto que o contribuinte deixa para lá e a gente também não satisfaz a dívida, entendeu? Então, realmente o interesse, eu digo que o papel do procurador, no caso do Estado fiscal, é satisfazer a dívida dentro do que a legislação nos proporciona, não é chegar e colocar a faca no contribuinte, até porque se aquela dívida for enorme, ele não vai parcelar, ele não vai. Quanto maior for a gente, ou, no caso, a gente dificultar, pior vai ser, inclusive, para a arrecadação, né? Então, assim, o que a Procuradoria tem feito dentro do programa PGE Dialoga é simplesmente melhorar o contexto de decisão desse contribuinte. Porque se o contribuinte ele é mal informado, ele não sabe quando é inscrito, e quando for inscrito, ele tem que ir fisicamente, tem que ligar, e não é bem atendido, não sabe o que fazer, aí vai... E aí ele acaba judicializando até algo que nem precisaria, se ele fosse bem informado. Então, assim, isso acaba prejudicando ambas as partes, né? Não são todos os casos que são assim, Jefferson, a gente sabe que tem perfis de contribuintes, para vocês terem uma ideia, a nossa dívida é 13,3 bi, certo? 13 bilhões está na mão de cerca de 30 mil contribuintes, pessoas jurídicas, certo? Pessoa jurídica. O resto é pessoa física, aqueles 470, 430, você tem noção, né? Então, assim, tem um determinado perfil de contribuinte que, por mais que a gente tenha diálogo, por mais que a gente esteja acessível, o advogado vem para a gente e diz assim, não quero conversa, não. Meu negócio é refis. Tem gente que não quer conversa, não, também, entendeu? Tem gente que não quer conversa. Então, assim, o que eu estou tentando trazer é que o diálogo ele é extremamente importante, ele é eficiente, mas ele é algo a mais. Ele não substitui a cobrança imperativa em determinados casos, só para deixar claro. Dentro do PGE Dialoga, que é esse projeto de lei, e foi iniciativa do nosso procurador-geral exatamente para dar uma liberdade para os procuradores terem uma maior flexibilidade dessa atuação mais dialógica, porque precisamos de lei, porque imagina, a gente tem o Tribunal de Contas, tem a questão da impessoalidade, todo mundo tem medo de fazer acordo, né? Eu acho engraçado que, como a gente está nesse perfil, a gente manda e-mail, às vezes, por empresa, e-mail, e só lembrando, gente, a Procuradoria, ela nunca negocia, liga e negocia, certo? A gente tem que ter muito cuidado com isso. O que se faz, às vezes o contribuinte manda um e-mail para a gente e a gente responde, enfim. Mas quando a gente quer falar com o contribuinte, a gente manda um e-mail pedindo para ele entrar em contato conosco por meio de um e-mail oficial ou entrar no site. Entendeu? A gente nunca Inclusive, só aproveitar a oportunidade para dizer que o e-mail já está aqui nas conversas, no chat, né? Já foi transcrito aqui o e-mail para facilitar a identificação do e-mail do portal do contribuinte. Porque nesse tempo que todo mundo, né, a gente não espera a Procuradoria ligar e ficar negociando por telefone, como assim, a Procuradoria está ligando, não. Ela manda um WhatsApp, assim, olha, entre em contato com a Procuradoria, aí lá ela tem os números oficiais, por e-mail do portal, então a gente dá um estímulo para você entrar em contato conosco, para evitar que falem em nome da Procuradoria. Perfeito. Camille, só...
Pode falar, pode concluir. Conclui, que eu ia só fazer uma pergunta ao Hamilton, que eu vi na questão do refis, Hamilton, e eu queria depois saber um pouco da sua opinião quanto advogado particular desse ponto que a Camila falou. Na verdade, eu já ia pegar o gancho aí, eu acho que tem transição de pensamento aí, viu, presidente? Perfeito, perfeito. Mas deixa só a Camila concluir, que eu lhe passo a palavra para essa questão do refis. Eu vou concluir bem rapidamente do PG Dialoga, porque essa lei veio para dar uma maior flexibilidade, perder o medo de dizer assim, olha, a procuradoria está sendo impessoal, não existe isso, enfim. Porque a gente, às vezes, está em negociação e a gente está sendo tão, digamos, aberto ao diálogo que algumas empresas, assim, isso é verdade mesmo? Entendeu? Sabe, assim, elas acham estranho, é engraçado isso, assim. Olha, aí a gente tem que dizer, assim, a PG, olha, a lei tal autoriza, né? Porque parece que é coisa de mentira, que estão se passando, e não. A gente tem muitos problemas. Então, assim, a lei, o que é que ela traz? Ela reforça, dentro desse conjunto de medidas, ela reforça esse diálogo institucionalizado, dando maior liberdade aos procuradores, praticamente esses procuradores. Não tenham medo, o diálogo é o futuro. A tecnologia e o diálogo é esse paradigma de confiança com o contribuinte é o futuro, como está ocorrendo em outras administrações tributárias. Ela traz duas previsões interessantes, que a gente chama de TECAD, que é o termo de cronograma de ajuste de dívidas fiscais, que eu aproveito a oportunidade para dizer que não tem nenhuma renúncia de receita, não tem desconto, gente, porque muita gente manda um e-mail, tem desconto? Não tem desconto. Mas a gente comemora, a PGE comemora bastante o TECAD, porque ele traz mais essa flexibilização. Lá, por exemplo, se a gente faz mesa de negociação, no caso, quando não está ajuizado, a gente já fez um TECAD nesse sentido, de combinar com a empresa, de não ajuizar determinada dívida, ajuizar aquela dívida, aumentar 15% a mais aquela dívida, por 6 meses, tirar ela do protesto, com a promessa dela de entrar no parcelamento ordinário daqui 6 meses. Então, isso daí, na verdade, essa negociação específica do TECAD é um negócio processual atípico. Sim. Já faz. E que já tem previsão no próprio CPC, né? Já tem previsão no próprio CPC do negócio processual. É ferramenta para ser usada mesmo, negócio processual, pacto não exequendo. Eu tô assim, então, assim, se ele não entrar em 6 meses, se ele não entrar no nosso parcelamento ordinário em 6 meses, a gente vai executar, entendeu? É uma medida colaborativa naquele intuito. Empresa, a gente vai esperar você conseguir aí se organizar para entrar no parcelamento ordinário, a gente tira você do protesto, ou seja, né? Então, é um negócio processual ativo. Isso é só um exemplo de TECAD que a gente já afirmou. Não tem substituição garantida. Diga. Deixa eu só passar a palavra para o Hamilton para ele falar a questão do refis, que pode ser exatamente em cima desse ponto, que seria a minha próxima pergunta. Diga lá, Hamilton. Ótimo. Pronto. Quando a gente abre o TECAD, já que você falou, é interessante que logo no começo ele fala assim, incremento de mesa de negociação, né? Então você já tem uma visão diferente, né, sobre isso. Quando o doutor Jefferson falou também do negócio processual, é bom a gente explicar que pode acontecer de um contribuinte ser citado em uma execução fiscal, e naqueles 5 dias de prazo, ele já tem hora, ou já dentro do prazo de apresentar os embargos, haja uma mesa de negociação sobre isso. E aí, assim, Jefferson, eu lembro que em tempos atrás, os outros, a Procuradoria, mesmo com o novo CPC, a Procuradoria tinha um receio de fazer um negócio processual, não falta a transação sobre o débito, eu vou suspender, mas dentro da possibilidade do próprio negócio processual. Vamos nós aqui sentarmos, alterar esse prazo para o fechamento dos embargos, e depois o juiz atesta se for o caso. É uma das medidas que possa acontecer, até porque está respaldada por lei, como você muito bem colocou. Por que saiu a transação, também pegando o disco, doutora, pegando a veia aí do refis? Quando saiu a transação, muita gente falou assim, saiu o refis permanente, né? A gente ouviu muito sobre isso. E eu lembro que a Camila e outras reuniões que a gente teve, eu falei, não, isso não é refis. Né? Então, qual é a grande diferença? Importante, você ressaltou, e tem lá também no TECAD dizendo, não importa renúncia fiscal. Né?
Eu lembro, para contextualizar, na década de 90 existiam algumas lojas, eu posso falar porque essa loja já não existe mais, loja Paraíso. Você estava devendo na loja e tinha dificuldade, às vezes, de um caso ou outro, para poder pagar. O que é que o contribuinte faria? Eu não quero pagar, ninguém quer receber, não pago mais. Isso existia. Isso existia, né, não só nas relações privadas, mas nas relações públicas. Então, trazendo para cá, doutora, de todas essas facilidades, qual é a diferença aí do refis, que a gente escuta vozes autorizadas dizer, não, a gente não coloca mais refis. Mas a gente tem agora um instrumento da transação, que já é previsto no CTN, mas agora devidamente regulamentado, até para poder dar resposta para o próprio procurador, né, para poder dar esse movimento para isso, para não colocar limite também institucional. Qual é a grande vantagem da transação nesse momento em oposição ao refis? Excelente pergunta, bem contextualizado no que eu estava falando. Como eu disse, o TCAD já estamos, quando saiu a lei, tinha alta aplicabilidade, já fizemos TCAD, chamamos mesa de negociação. Se você for lá no portal do contribuinte, a gente tem essa maior liberdade, inclusive eu marquei no PMEC umas 5 audiências lá no PMEC do TJ para tentar ter uma conciliação, videoconferência com outros contribuintes em relação a 5 processos. O PMEC encaminhou para a gente, olha, a PGE tem interesse em fazer acordo nesses processos, e eu vou ser bem sincera com vocês. Às vezes o acordo, ele sai não porque a gente está renunciando a algo, mas porque quando a gente está conversando com o advogado, a gente encontra outras soluções que sequer o advogado contribuinte, e mesmo a gente não identificou. Então, surgem outras soluções que a gente tenta, de forma motivada, com critérios objetivos, enquadrar no TCAD, no que a legislação nos permite. Então, essa visão sistêmica é extremamente importante para a aplicação do TCAD. Essa lei, ela trouxe o que a PGE chama de transação tributária por aderência para remeter ao perfil do contribuinte, ao perfil da dívida, e para diferenciar de refis. Quando a gente pensa em refis é algo, no começo eu falei, que uma administração tributária moderna, ela diferencia contribuintes, nem todos são maus, nem todos também são bons. O refis, ele coloca todo mundo na mesma panela. Perfeito. O refis trata todo mundo de forma igual. Então, assim, aquele contribuinte que estava ali, aquele empresário que estava se esforçando, mesmo não gostando, mas estava se esforçando, ele é comparado a um devedor quanto mais. Perfeito, excelente colocação. Inclusive, só me desculpe interromper, Camille, só para dizer que é essa a mentalidade mesmo do refis. É esse pensamento do refis de igualar todo mundo, entendeu? Então, a gente sente realmente hoje nos contribuintes, nos clientes, né, exatamente esse pensamento, que tanto faz, como o Hamilton disse, tanto faz como tanto fez pagar, porque vai vir o refis. E vindo o refis, todo mundo tem a mesma benesse, tem a mesma vantagem, né? Então, é esse pensamento que o refis até então passava. Pronto. Então, a ideia das administrações é tratar aquele contribuinte de acordo, né, assim, de forma adequada. O refis não trata de forma adequada. E, assim, a transação tributária por aderência, na verdade, eu posso dizer para vocês que a previsão lá até é tímida. Por exemplo, diante da esfera federal, porque lá autoriza descontos desde que os créditos sejam irrecuperáveis, né? Sejam de baixo valor, tem uma previsão de baixo valor, até 20 mil, tem a transação tributária por aderência, desde que os créditos sejam irrecuperáveis, e tudo isso que eu estou falando, a PGE ainda não está fazendo, porque precisa ser regulamentado pelo governador, e tem a previsão também de parcelamento em 84 meses sem desconto. Por isso, assim, é tímido ainda. Mas, como eu disse, a PGE estava no processo de construção, né? Para avançar, a tecnologia é importante, enfim, mas é importante dar esse primeiro passo. Transação, a PGE ainda não está trabalhando, porque não está regulamentado, mas estamos caminhando, a PGE está caminhando com os TCADs e tem sentido resultado. Preciso dizer que
refis, temos, se você, não sou eu que digo isso, tem estudos sobre isso, como o refis é prejudicial nessa relação. Não adianta eu falar em acordos se toda vida o contribuinte achar que vai ter um refis. Um refis faz com que aquele contribuinte que tem uma pretensão de caminhar de forma adequada, de forma, né, regularizada, pagando, se regularizar, acaba sendo, digamos assim, desestimulando esse contribuinte, porque ele pensa, poxa, a minha empresa aqui concorrente não está pagando nada, e eu estou pagando, então fica naquele, né? Então, assim, refis. Camille, e só também para trazer aqui as perguntas dos colegas que estão acompanhando, não posso deixar de perguntar, o colega perguntando se há previsão do Estado, e aí eu vou te passar a bola, de ter refis agora até o final do ano. Não tinha como não aparecer essa pergunta, né? Então, surgiu aqui essa pergunta. Pergunta para a Camila se vai ter refis. Então, doutora Camila, está com você. Gente, assim, agora nós, assim, isso eu estou falando do refis, a Procuradoria vem trabalhando nesse sentido de diferenciar, enfim, com base nesses estudos. Agora, estamos num momento excepcional. Quem imaginaria de pandemia? Enfim, isso mudou muita coisa. É um momento extremamente excepcional. Ninguém estava esperando isso. Então, você, quando olha para a esfera federal, você vê a PFN mesmo, já lançou aí eu acho que ontem ela publicou a autorização tributária por meio de capacidade de pagamento. Isso, a transação extraordinária, a portaria, inclusive a entrevista foi agora às 15 horas, né? Que tem desconto, mas ele vai dar esse desconto com base na capacidade de pagamento, extremamente interessante, é isso mesmo, certo? Eles têm tecnologia para isso, certo? Mas, paralelo a isso, eu só estou dando um exemplo, tá, gente? Tem um projeto de lei na esfera federal com um refis amplo. Rodrigo Maia até falou, olha, peraí, gente, isso aqui está muito amplo, vai ser isso mesmo? Então, ainda está muito nebuloso. Aqui, é lógico, assim, a Secretaria da Fazenda montou um comitê de retomada com 20 pessoas, trouxe a PGE para a discussão, e é lógico que é pensado, sim, em refis. Talvez não nos termos, como sempre teve refis, mas ainda está sendo estudado. Não pode ser simplesmente, isso daqui a gente não vai votar. Está sendo estudado. Eu posso dizer isso? Aqui está sendo estudado todas as possibilidades, né? Mas é lógico que todo mundo conhece a nossa secretária da Fazenda, ela é bastante inovadora, ela é bastante conectada, né, com o que as administrações tributárias modernas estão fazendo. Então, é lógico que ela sabe de todos os prós e contras de refis. Mas estamos num momento excepcional. Está sendo estudado. Possivelmente, vai ser analisado todas as alternativas, digamos assim. Mas é muito cedo, digamos assim, para a Procuradoria se posicionar em relação a algum refis. Perfeito. Tá, eu tinha que passar a pergunta porque fizeram, né? Então fica aí a resposta. Mas se eu soubesse que tivesse, eu diria. Mas não tem nada sério. Eu vou passar a palavra para o doutor Hamilton, a gente já vai chegando já na nossa reta final, né? A conversa boa passa rápido, né? Já vamos chegando na nossa 1 hora de live. E, doutor Hamilton, vou lhe passar para você fazer a sua última colocação ou sua última pergunta para a doutora Camille, para que ela possa depois, respondendo a sua colocação ou a sua pergunta, também já fazer as suas considerações, e aí depois eu faço os meus agradecimentos finais. Ainda não encerramos. Doutor Hamilton, por gentileza. Bom, doutora Camille, primeiramente agradecer a sua disponibilidade. A gente sabe que, embora em alguns momentos a gente trabalhe home office, mas isso não quer dizer que não esteja trabalhando. Eu costumo dizer que disciplina é administração do tempo livre. Porque quando a gente tem tempo livre, a gente acaba trabalhando na hora do almoço, à noite, sábado, domingo, a gente perde um pouco essa noção. E eu tenho observado, já de algum tempo, em todas as procuradorias, como comecei a falar no começo, ressalto o nosso diálogo também com a doutora Joana, da Procuradoria da Fazenda Nacional. Muito bem lembrado. O doutor Denise também está sempre aberto aqui com a gente. Nosso presidente é um procurador, ele não vai ter esse como procurador, mas eu falo por ele. E não por isso que a gente encontra
abismos entre uma relação e outra, né? Nós somos advogados de uma parte, vocês advogados de outra, mas aqui não há aquele eles e nós, né? Não é isso. Há muito realmente esse diálogo, a gente tem acompanhado de ambas as formas, isso tem facilitado, aí, doutor Fábio, que tem um fundamento claro, que é uma construção. A gente está construindo. Não é claro que dói a gente ouvir, meu Deus, não vai ter refis, né? No primeiro momento, isso impacta para quem né, tem um determinado débito, talvez, em determinada situação ou outra, a gente sabe também que em alguns momentos, refis tem uma atitude política também. Né? Mas a gente confia nessa análise preliminar que a Procuradoria tem feito, a gente tem uma conversa muito séria e muito salutar com a doutora Camille, com o Ministério Público, o doutor Fred também, que integra a Procuradoria, que faz parte do CIRA, que é um assunto que dá uma pauta de uma reunião enorme sobre isso, né? E a gente escutou ambos os lados, né, em um mês de conversa também, mas era para ter sido redondo, porque significou isso, que não tinha lados, né, não tinha pontas, não tinha parceiro, na verdade. E parabenizar por esse trabalho, por essa conversa, porque senão hoje a gente não tinha abertura nem para fazer essa colocação que o doutor Fábio me fez. Amigo, o que é que eu posso fazer para melhorar para você? Então, essa já é a grande mudança no momento que a gente começa. Então, eu queria encerrar essas palavras. Mais uma vez, gratidão. E em breve a gente se encontra aí pessoalmente, doutor, se Deus quiser, nas nossas reuniões. Então, como foi na reunião passada, online, virtual. Um abraço a todos, gratidão a todos que permaneceram conosco nesse momento. Doutora Camille, por gentileza, com as suas considerações finais. Eu queria dizer, olha, foi muito bom, né? O passo a passo muito rápido, digamos assim. Doutor Milton, eu queria dizer assim, como eu fico feliz em trabalhar com pessoas com o nosso procurador-geral, que entende, né, entende a necessidade desse diálogo, está abrindo aí, estimula isso dentro da Procuradoria. O doutor Fábio, chefe da atividade ativa, você falou aí do doutor Fred, eu podia citar inúmeras pessoas aqui que estão nos ajudando a PGE a plantar essa sementezinha, que é dia a dia, todo dia. Queria dizer que nós somos advogados públicos, sim, temos o papel de satisfazer a dívida, lembrando que é extremamente importante isso para as contas do Estado, principalmente nesse momento de gastos com saúde. É extremamente importante isso para o equilíbrio do Estado para a sociedade, mas, acima de tudo, acima do que satisfazer a dívida, somos servidores públicos, né? Então, a palavra servidor já me remete à cabeça isso, de somos advogados, mas estamos e devemos estar ali para servir ao cidadão no sentido de comunicá-lo devidamente, de ter uma comunicação simples, de ter o dever de esclarecimento, de estar à disposição para tudo que possa auxiliar, digamos assim, nesse relacionamento com a Procuradoria. Né? Então, assim, queria dizer que foi um prazer, né? Por meio do e-mail ali que a gente informou, podem mandar suas sugestões. Sim, estamos num processo de construção, não tem nada pronto, mas temos muita boa vontade, a Procuradoria está com muita boa vontade de caminhar a cada passozinho e, se possível, com a ajuda aí dos advogados, contadores e contribuintes em relação às melhorias. Queria agradecer, em nome da Procuradoria do Estado, essa oportunidade de esclarecer algumas dúvidas de forma muito rápida. Temos muito o que falar, pois já ainda tinha muito o que falar, mas foi excelente. Muito obrigada, doutor Milton, sempre gentil, né? Sempre pessoa extremamente competente, como eu disse, eu estava muito à vontade com esse debatedor, e mais uma vez o meu querido colega Jefferson Viana pela oportunidade. Eu agradeço, sim, em nome da Procuradoria. Eu que agradeço, doutora Camille, a gente que já se conhece há muito tempo, né? Fomos estagiários juntos na PGE, então não me surpreende a sua competência. Hoje, como você muito bem falou, né? E o doutor Hamilton também,
essa relação que até então, né, um tempo atrás, entre a advocacia pública e a advocacia privada, era uma relação eles, né, eles lá e a gente aqui. Não posso deixar de mencionar a confiança do nosso presidente Erinaldo ao me colocar como presidente da Comissão de Direito Tributário, o procurador do Estado à frente da comissão, e exatamente quando ele me fez esse convite foi sinalizando essa intenção de cada vez mais integrar e construir um caminho de uniformização e de diálogo entre a advocacia pública e a advocacia privada, né? Então, é esse o nosso papel, é isso que eu venho tentando à frente dessa competente comissão, nesse 1 ano e meio, um desafio que me engrandeceu muito. E essa nossa, hoje, essa live com a doutora Camille mostra exatamente isso, que o diálogo entre a instituição Procuradoria e a advocacia particular, esse diálogo tem que ser permanente e sempre buscando construir um diálogo melhor, né? Então, doutora Camille, muito obrigado, em nome da Comissão de Direito Tributário, pela sua presença, né, por ter esclarecido alguns pontos. Eu estava olhando aqui no que eu anotei, acredito que debatemos todos os pontos. É claro que 1 hora passa muito rápido, mas vamos torcer para que esse momento passe o mais rápido possível, para que a gente possa recebê-la fisicamente lá na OAB, na Comissão de Direito Tributário, para abordar outros assuntos. Então, em nome de todos os membros da Comissão de Direito Tributário da OAB, em nome da OAB, quero aqui agradecer meu vice-presidente, como sempre, doutor Hamilton, e, em especial, a nossa palestrante de hoje, doutora Camille Cruz. E você que nos assiste, pode fazer tirar as dúvidas. O e-mail, o portal do contribuinte está aqui nos comentários. Essa live ela vai para o Instagram da comissão e agradeço a presença de todos, que tenham uma tarde abençoada e até uma próxima oportunidade e fiquem com Deus. Muito obrigado, pessoal. Encerramos mais um evento da Comissão de Direito Tributário. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima oportunidade. Um abraço e fiquem com Deus.